Prepara a ratoeira que hoje tem bastante rato no escritório da pesca. Hoje vocês vão aprender a atar o rato paineira, um ratinho bastante interessante, quase realístico, tá? Para uso na pesca. Quem gosta aí desse atado, fica ligado que vai ter todo o passo a passo aí para Vamos vocês iniciar então o aprenderem. processo de construção do nosso ratinho, separando uma tira de couro com aproximadamente 2 vezes o comprimento da haste reta do anzol. É certo que eu vou usar um anti-enrosco para arremessar essa mosca dentro de galhadas e vegetação aquática, onde os predadores estão esperando uma boa presa, tá? Bom, vamos fixar então este processo de cauda aproximadamente a 2/3 do começo da curva do anzol, com bastante linha de atado e alguns pontos de cola. Para aumentar então a flutuabilidade desta mosca, eu posso fazer então o uso de uma tira de EVA enrolada na parte reta do anzol. Acomodo o anti-enrosco para dentro da morsa, de forma a não atrapalhar o meu atado. Essa mosca é uma mosca muito fácil de fazer, gasta pouco material, é bastante simples, porque usa uma técnica conhecida como escova de brush ou escova de dubbing, feita diretamente na haste do anzol ou previamente comprada ou fabricada a critério. Eu prefiro fabricar a minha diretamente na haste, usando a minha ferramenta da dobradiça de dubbing que eu já ensinei. Bom, desta forma então eu vou usar um material de subpelo, que pode ser o pelo de coelho, lebre, cabra ou pelos finos que vão dar então a flutuabilidade desta mosca. E pelos longos como o derré, posso usar também o bucktail, o mule ou outro qualquer que venha a ser um pelo longo, em pouca quantidade, para a gente economizar aí esse material que é difícil de encontrar. Bom, vamos rodar então todo esse material, fazendo a nossa escova e travando esses pelos e o subpelo, de forma a criar a primeira parte estrutural, ou seja, 1/3 da estrutura do nosso ratinho. Travamos o material. Criamos a segunda alça e vamos fazer uso, então, de um pouco de cera de abelha para esse material de fibra não escorregar. Uso a minha Dub Twist Turbo de madeira e a minha ferramenta de dobradiça para assim acomodar o subpelo e os pelos longos, sempre em pouca quantidade. Vocês podem ver que no segundo terço da mosca nós já temos aí praticamente a estrutura do corpo do ratinho feito. Vamos colocar então no meio das duas linhas, fazer o processo de enrolar, ajustamos aí qualquer imperfeição e com essa ferramenta com uma rolimã interna, olha a facilidade que fica a aplicação desta escova. Trago a linha então para frente para poder travar essa segunda parte ou o segundo terço da estrutura corporal. Acomodo bem e comprimo os pelos, de forma a criar uma estrutura bem densa e flutuante. Vou então deixar esse último A terço cabeça para do nosso ratinho. Mas só que em vez de fazer a cabeça com derré, que é um material nobre, caro, importado, e nós não temos aqui no Brasil, claro que a mosca feita com esse material tem um requinte muito grande. Porém, o gasto da condição de importação desse material e o rendimento dele é muito pequeno. A gente perde muito material para fazer uma mosca. Então, o que eu pensei? Como eu não tenho acesso a esse material facilmente e as pessoas que me assistem também não, sai um pouco da minha filosofia de atado, que é utilizar materiais reciclados, baratear o seu atado, porém manter sempre o requinte. Já mostrei a vocês aí na minha página variados tipos de ratinhos feitos com várias técnicas e funcionais, com várias proporções para pegar peixes desde dourados grandes a pequenos peixes como trutas, saicangas e outros que também são verdadeiros devoradores, pequenas traíras ou trairões, dependendo aí do que você pretenda pescar. Bom, com isso nós podemos fazer cabeças de ratinho com vários materiais, tais como, eu vou usar aqui um conceito da cortiça.
Essa cortiça aglomerada aqui, eu já iniciei um processo de estrutura de um ratinho. Eu posso fazer ele inteiro ou só a cabeça, tá? Vai depender aí do que vocês tiverem em habilidade. Nada que um estilete não consigam ajeitar. Pode-se fazer também com madeira balsa, molongó ou outro tipo de madeira que você consiga modelar. É fácil de usar também materiais como solado de EVA, essas espumas que são usadas aí, ó, para ar-condicionado externo, né? Nós podemos trabalhar. Eu já fiz ratinhos com esses materiais, tá? E olha aí, ó, é bem legal. A gente pode fazer então com solado de EVA ou com tatame e depois revestir com um material de pelúcia. Fica bem legal, fácil, econômico e dá um aspecto show para sua mosca. Mantém a flutuabilidade e a ação, se você assim quiser colocar perninhas ou não. Depende aí do que você, com habilidade de atador, vai fazer. Bom, que material então eu utilizei para fazer esse tipo de cabeça tão significativo nesta mosca? Até porque toda a filosofia do Fly é você ter uma história para contar. Uma mosca nasce e tem uma história, seja no seu atado, seja no seu uso, seja no seu troféu que você pescou. A gente aqui sempre vai contar uma boa história para vocês aí. Vamos entender um pouco melhor que material eu usei para fazer o atado. E que material então eu estou utilizando para fazer a cabeça deste ratinho realístico que eu aqui praticamente esculpi, não é? Não é muito difícil, é um cone que a gente assim pode fazer aí com um pouquinho de habilidade o shape da cabeça de um ratinho. Depois a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Bom, quem gosta de fazer mosca com espinho de paineira, tá? É o meu amigo e meu xará de sobrenome, Vanderly Cardoso. Ele faz aí algumas moscas como divers, poppers e sapinhos utilizando o espinho de paineira. E a gente aqui também faz essa mesma técnica de utilizar o espinho de paineira para atados de mosca. Como eu já fiz aí, mostrei para vocês, o Sculpen Dragon Head, que foi feito com espinho de paineira, tá? O conceitual Manjubinha, que eu já mostrei para vocês, que foram feitos com 2 espinhos de paineira casados um contra o outro, né? Um contra o outro, e eu esculpi. Agora tem um detalhe, esse espinho veio de uma paineira que não está mais aqui em Teresópolis. Ela tombou em 2019, tá? E a prefeitura teve que cortar porque ela caiu para dentro do rio Paquequé, atrapalhando então o fluxo de água, que este rio, sendo um rio que corta a cidade toda, não poderia ficar ali esta árvore tombada dentro do rio. Infelizmente aconteceu essa fatalidade e ela me fornecia grandes espinhos, tá? Pode ser que eu encontre alguma paineira plantada dentro do Parque Nacional, mas até encontrar uma paineira dentro do Parque Nacional, eu vou utilizando esses espinhos aqui, que foram coletados dessa árvore e tem história para contar, como a nossa mosca também tem. Cada uma delas tem um simbolismo e é isso que eu quero que vocês, quando atarem as suas moscas, pensem na história que ela vai contar, ok? Vamos entender um pouco mais detalhes construtivos da cabeça do ratinho e também alguns outros itens que a gente pode substituir caso você queira uma cabeça de ratinho mais simples, como as que o BB Franklin Mouse Flow Head faz, que estão aqui, ó, tá? É muito simples, eu vou mostrar para vocês e a gente consegue fazer também bons ratinhos com ela. Posso usar então uma cabeça de EVA ou uma cabeça mais requintada, feita com o espinho de paineira. Cabe a vocês aí que estão me assistindo escolher o padrão que vocês achem mais relevante. Vamos entender então um pouco a modelagem desta cabeça aqui que eu assim fiz com o espinho de paineira. Nada mais, nada menos do que um cone com uma concavidade escavada, como se fosse um popper, né?
um popper que a gente tem aí já o hábito de fazer, né? Não tem grande dificuldade. Criei então 2 orifícios laterais para poder assim colocar os olhinhos. Fiz um furo para assim fazer uso de cerdas de nylon finas para criar o bigode. Criei até as narinas, se vocês conseguem ver, tem 2 narinas aqui, ó. É bem legalzinho. A parte detalhista aqui seria essa concavidade que nós temos aqui de um lado e do outro da cabeça, para favorecer então um engate aqui da nossa orelhinha, tá? A orelhinha pode entrar aqui com a concha virada para frente ou para trás. Vai depender aí do que vocês pretendam assim fazer. Não tem grandes mistérios, é uma cabecinha bem interessante. Bom, mas quem achou muito complicado modelar esse tipo de cabeça, nós podemos fazer também utilizando a cabeça ou a técnica que o BB Frank Mose Flow on Head usa, que nada mais é do que você desgastar essa parte aqui, ó, da cabeça de um popper. Esses poppers eu já ensinei a fazer, não é? É de EVA, torneado, e a gente escava então aqui essa concavidade que tem aqui, ó, tá? Maravilha. E aí, como é que eu faço essa cabeça se transformar então na cabecinha de um rato? Basta pegar a nossa Dremel com esse tipo de lixa aqui, ligar e dar uma desgastada aqui, tá? Ah, eu não tenho a Dremel, pode usar na furadeira, uma pedrinha de amolar ou até no esmeril. Dificilmente você vai conseguir fazer isso sem uso de uma ferramenta com uma lixa, tá? Na mão assim fica difícil de fazer, tem que ser com uma rotação mesmo. Como é que eu vou fixar então essa cabeça, seja de espinho de paineira, de EVA? O bom da gente fazer esse tipo de colagem para dar um acabamento melhor é usar uma cola de epóxi de secagem rápida, tá? Componente A e B a gente coloca, fica uma cabeça bem fixa ali. A cianoacrilato não vai dar esse respaldo de contato forte. Posso fazer também usando a boia de EVA, a mesma cabecinha. Se eu quiser usar então as cabecinhas de boia, é muito bom também de se utilizar para fazer então essa cabeça do nosso ratinho, tá? Usando a boia. Eu já ensinei a vocês a fazer a cabeça de EVA, já ensinei a vocês a fazer a cabeça de isopor, e nós podemos fazer também a mesma técnica aqui, utilizando não uma Dremel, mas sim uma lixa côncava, não é? Fixada numa madeirinha redonda, e com isso a gente vai desgastando aqui lentamente, porque esse material aqui, se você botar em rotação, ele não aguenta. Agora já o EVA não consegue se desgastar desta forma aqui, só com a Dremel, tá? Então tem esses detalhes aí que a gente tem que levar em consideração. Bom, legal vocês entenderem aí. E o feito então com a cortiça, o processo é o mesmo. A gente pode utilizar a Dremel para ir desgastando devagar, ou pode utilizar aí o estilete para tirar as partes mais grossas e uma lixa manual e fazendo o acabamento, tá? De preferência uma gramatura 80 na lixa para poder desgastar mais fácil essa parte aqui. Eu posso fazer a estrutura do ratinho como tá aqui, ó, tá? Inteira, ou posso fazer só a cabeça como tá aqui. Vai depender de como é que vocês queiram aí, tá bom? Vamos então fixar a cabeça do nosso ratinho. Vamos então fixar as orelhinhas do nosso ratinho aqui, tá? Essa ferramenta aqui que eu uso para fazer a fixação de dubbing já me acompanha há 42 anos aí. É um prendedor de papel bem antigo que funciona bem também como uma ferramenta para fixação de material de dubbing twist ou escova de brush, tanto faz, tá? A gente coloca então aqui a orelhinha numa posição que, se você quiser voltada
para trás ou para frente. Eu acho mais legal voltadinha para frente aqui, ó, dá um charme melhor. A gente ata aqui a nossa orelhinha aqui. E antes de fazer aí um acabamento mais requintado, a gente tem que testar se a cabeça aqui está adaptando dentro desse conjunto aqui e acomodando na parte da concavidade aqui, ó, tá? Então, antes da gente passar uma cola, acertar bem o atado, a gente acerta esses detalhes aqui. Dá uma olhada aí se está tudo legalzinho. Se a orelha ficou mais ou menos dentro do padrão que a gente quer. E aí, com isso, a gente finaliza aí depois. Com o passar da cola, quando a gente aplicar a cola aqui, ela vai vir a dar o shape que a gente quer, tá? É mais ou menos isso aí. A gente tira a cabeça, finaliza aqui o processo de linha. Fixado então as orelhinhas, nós fizemos já essa cama e vamos fazer então o nosso processo de misturar a cola epóxi para a gente assim aplicar dentro da estrutura da cabeça e com isso a gente garantir uma fixação bastante resistente, tá? Ok? A gente vai dar aqui um nó de acabamento rapidamente, só para finalizar esse processo. Vamos colar então usando a resina epóxi na parte interna aqui da cabeça, de forma a manter aqui todo esse conjunto fixado e não soltar quando a gente assim usar a mosca numa pescaria com peixes predadores, tá? Principalmente os bocudos, com dentes afiados, traíras, dourados e outros mais aí que a gente sabe que gostam de comer ratinho, ou até as trutas. Bom, vamos tirar aqui o excesso de cola com um pouco de álcool. Finalizamos então o processo de colagem. Ele já está fixo, a cabeça já está então no seu devido lugar, porque essa cola, essa resina tem uma secagem rápida, né? É 5 minutos. Então é um epóxi rápido. Qualquer epóxi que você tenha, que tenha uma colagem rápida, favorece esse tipo de acabamento. Bom, agora nós vamos passar os bigodes do nosso ratinho, né, por onde eu assim defini ser necessário. Vamos tentar aqui alinhar e passar esses bigodes aqui por essa furação. Ele vai transpassar de um lado para o outro, tá? Como vocês estão vendo aí, ó. Agora a gente vai dar um ponto de cola e com isso a gente consegue rapidamente trazer aí o acabamento no nosso ratinho. Isso vai dando o aspecto final desse nosso atado aqui de um padrão mais realista. Eu botei aí 4 fios de cerdas de cada lado. Nós vamos aparar, não precisa ser desse tamanho, pode ser um pouco menor, tá? Deixe mais ou menos 1 centímetro aí, tá bom. Por que eu estou usando cerda de nylon? Para não quebrar, tá? Para ficar mais fácil, ficar mais forte, para resistir mais tempo ao impacto do... Bom, a gente faz o acabamento então usando canetas coloridas para fazer esse acabamento e a pintura correspondente à cor do ratinho. Ele é meio cinza, então eu vou passar um pouco de algumas cores e depois finalizar esse ratinho e trago para vocês verem aí o final. Finalizar então o nosso ratinho, dei uma pequena aparada na parte do pelo mais alto e deixei ele um pouco mais longo na parte de baixo. Isso dá uma mascarada na parte do atado, que assim o peixe vai interpretar. A cauda é de couro natural e as orelhas também. Então vocês têm aqui um belo ratinho
para vocês se inspirarem aí e fazerem algum Obrigado a similar. todos que estão me assistindo, me prestigiando, deixando o seu like, comentando e fazendo esse vídeo viralizar. Quem gostou aí do Ratinho Paineira, acessa aí o canal, dá uma olhada que tem muito mais moscas e muito mais conceituais. Está recheado de dicas e informações relevantes para quem gosta de pescar com mosca e atar as suas moscas com materiais reciclados, simples, naturais e fazer a diferença na pescaria ou no atado realístico, semi-realístico. É comigo mesmo. É no Meloc Fly que você encontra bastante informação. Um abraço a todos que estão me prestigiando e até o próximo vídeo.